Hoje é um culto um pouco diferente, talvez, do que você está acostumado a ver, mas nós, nesse período de férias escolares, procuramos dar bastante atenção também para nossa casa. Estou com as mãos tudo estouradas de pregar, serrar, martelar, porque casa precisa de manutenção, né? Casa precisa de trabalho, a grama cresce, a parede descasca, e glórias a Deus por ter uma casa para poder cuidar, não é mesmo? Quantos não têm? E nós somos gratos a Deus, mas nesse período também nós sentimos de orarmos juntos em família e buscarmos jejuar juntos. E num destes momentos a gente sempre busca pedir ao Senhor o que Ele tem para a gente compartilhar, né? Agora que eu vi, oh Deus, a benção. É benção, irmão, seja bem-vindo. Orando com a minha família em casa, o Espírito Santo mostrou algo pra gente. E Ele disse que era pra gente compartilhar em família, o que a gente vai falar hoje. Então, coloca o teu coração diante de Deus e pede para Ele falar com você. Porque, como a pastora falou, né? Nós temos tantas falhas sim, né? Mas uma coisa que não podem dizer da gente é que a gente não se esforça, né? Isso eu sempre falo, né? Podem falar qualquer coisa de mim, de mal, pode falar o que quiser, mas isso que eu não sou esforçado, não fale, porque realmente eu tento fazer cada vez melhor e sei que eu posso fazer muito melhor a cada dia. E nós temos plantado isso dentro da nossa casa, fazer o nosso melhor para Deus, com aquilo que a gente tem, até que a gente consiga fazer melhor, né? Então tinha uma palavra para compartilhar com vocês, e nós demos o nome para ela, né? Em família. Eu coloquei ali, ó, saindo a cabeça do cara se abrindo. Só quem participou dessa arte sabe, né, Mari? Mas é porque eu acredito que muitas coisas têm que começar com o homem na sua casa. Deus, ele colocou Adão no jardim primeiro de propósito, né? Primeiro ele sentiu falta de alguém que é a sua ajudadora, que tem que estar do lado dele e que o completa, né? Então deixou lá ele lá para ele sentir falta no jardim, até que Deus então manda, né, a Eva dele falar: agora eu sei, né? Esta é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, é isso que faltava para me completar. Então ambos se unem, deixam seu pai e sua mãe, se unem, se tornam uma só carne. E aí eles vão multiplicar, ide e crescei e multiplicai-vos, né? Então eu acredito que de cara, para você homem que está aqui, jovem, homem, você tem que se preparar para aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para você fazer primeiro. Deus não vai dar algumas coisas para a mulher fazer, as mulheres que estão ao teu redor. Tem coisas que Ele vai dar para você, e você vai ter que dizer: Deus, eis-me aqui, eu quero fazer a minha parte como homem. E buscando a Deus, então o Senhor me mostrou que era para nós estarmos compartilhando esta palavra em família. E eu queria convidar você a abrir lá no livro de Salmos. Nós vamos colocar aqui na tela para você. Pode passar ali o próximo slide. Salmo no capítulo 127. A partir ali do versículo 1. Salmos bem no meio da Bíblia. A palavra de Deus diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Aqui o salmista está colocando as forças em quem? Em quem, igreja? No Senhor. Que Senhor? Senhor barriga? Quem? Isso, Senhor nosso Deus, Jeová, Adonai. No Senhor, Ele coloca. Se a gente não estiver no Senhor, o resto é o quê? Em vão. Em vão. É como construir o castelo na areia bem pertinho da beira da praia. Você vai construir, mas se não estiver firmado na rocha, a onda vai vir e vai derrubar. E não adianta choramingar, vai derrubar, é assim. A gente tem que fortalecer a nossa casa na rocha.
é assim mesmo. E sentado junto com a minha família, vendo algumas notícias, né? Não sei se vocês sabem, mas começaram as Olimpíadas 2024, lá em Paris. E aí eu, poxa, né? Envolvido com as coisas lá da minha casa. Ah, já teve abertura. Nossa, já teve jogo. Poxa, vamos olhar um vídeo dos melhores momentos. Como é que foram a abertura? Quem assistiu? Como é que foi pelo menos alguns trechos, né? Quem viu algumas fotos polêmicas? Muito bem, então eu vi essa foto aqui, ó, pode passar ali. Eu borrei algumas coisas aqui, porque acho que aqui, né, um lugar que talvez algumas pessoas possam se escandalizar mais, mas isso aqui é público, isso aqui foi passado na TV aberta, para todo mundo ver na internet, acho que está eu vi na Café TV lá. E aí eles colocaram isso daqui, né, a foto de cima, tá? A foto de baixo não está, na edição só. E na abertura teve um dos momentos, lá na Belle Paris, onde eles mostravam essas pessoas ali em cima. Assim, nada a ver, né? Pessoas reunidas, sentadas uma do lado da outra, nada a ver, né? E aí eles fizeram uma comparação aqui com um dos quadros. Eles mostraram na abertura um monte de obras de arte, e eles estavam encenando obras de arte por toda a Paris. Ok, tudo bem. Aí eles encenam isso daqui, que nós conhecemos como Santa Ceia. Isso aqui é de um povo que se chama cristão. Aí coloca lá o nosso Senhor ali no meio, e aí eles colocaram ali acima, né, uns personagens diferentinhos, né, porque eles queriam pregar a diversidade, a inclusão, etc. Aí eu fui pesquisar mais a fundo, porque eu vi uma matéria, né, para quem conhece o site O Globo, né, gosta de falar um monte de coisas. Aí eu fui ver a matéria do diretor artístico explicando o porquê que eles colocaram isso. Porque muitos cristãos pelo mundo todo ficaram ofendidos, né? E aí o diretor artístico da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, chamado Thomas Joly, ele negou no domingo ter zombado da última ceia dos evangelhos em um dos momentos do espetáculo, criticado pela extrema direita e até pelo episcopado católico. Isso aqui é a matéria, tá, gente? Estou lendo aqui. Ele disse assim: nunca encontrará da minha parte nenhum desejo de zombar, de denegrir nada. Quis fazer uma cerimônia que reparasse, que reconciliasse, também que reafirmasse os valores de nossa república, disse ele à rede de televisão. Em um dos momentos da cerimônia de sexta-feira, chamada festividade, esse era o momento, quando apareceu essa cena, antes aparecia festividade. Aparecia um grupo de pessoas em uma longa mesa, incluindo várias drag queens, que lembrava a última ceia, a refeição final, que segundo os evangelhos, Jesus compartilhou com seus apóstolos antes de sua crucificação. Estou lendo a matéria. A Conferência Episcopal Francesa Católica condenou no sábado o que considera cenas de mofa e zombaria do cristianismo. Mas, segundo o diretor Joly, a última ceia não foi a minha inspiração. Ele diz que ele fez esse momento ali em cima, como vocês estão ali dando uma comparadinha, que ele disse que ele não se inspirou na última ceia. Ele disse que a ideia era mais fazer um grande festival pagão conectado com os deuses do Olimpo. Ou seja, a ideia dele era pior ainda. Era pior ainda do que comparar com a Santa Ceia. Ele queria, olha só, gente, como é escrachadamente na cara. Ele queria mostrar a diversidade e a festividade, fazendo uma grande festa pagã conectada com deuses do Olimpo. Ele nem precisa dizer, não, nós queremos mostrar uma coisa avacalhada, pagã, baixa para adorar Satanás. Ele nem precisou falar com essas palavras, né? Praticamente é isso que ele disse. A minha inspiração foi uma festa pagã, um grande festival promíscuo e baixo, juntando com os deuses do Olimpo. E aí, se você vê o restante, né,
E aí na matéria diz assim: apesar da polêmica sobre alguns momentos, a cerimônia olímpica foi recebida na França com entusiasmo quase unânime, diz o Globo. Quase unânime, quase todo mundo, talvez que assistiu, né? Porque muitos nem assistiram. Mas o fato é que assim, foram só uns momentinhos que deu confusão. Só uns momentinhos. Que custa, gente? A gente só vai colocar uma coisinha aqui para zombar aqui o Senhor, né? E todo mundo aí na internet está falando assim: então pega Maomé e coloca lá uma comparação de Maomé para ver o que os discípulos dele vão fazer. Claro que nós não somos discípulos de Maomé, né? Mas para quem conhece sabe, né? Que quando mexe com este lado, né, de alguns árabes, né, o povo vai olho por olho e dente por dente, né? Eles vão atrás mesmo da pessoa até dar o fim. É isso que acontece. Mas por que não fazem isso? Porque há um medo, há um temor. E agora por que fazem isso com a figura do cristianismo? Para que arriscar, gente? Podia colocar todo mundo ali, fazer qualquer obra de arte, e aí é eles com Deus. Agora para que fazer uma coisa dessas? Né? Vocês entendem que é só umas coisinhas que eles falam? É só uma coisinha aqui, é só uma coisinha ali, e agora de repente muitos nem viram que passou na TV, muitos nem perceberam que passou na TV, e as coisas vão seguindo. E você olha para esse mundo, e você olha para os teus filhos e fala: meu Deus, que mundo que eu vou criar os meus filhos? Que mundo que eu vou criar minha família? Gente, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Olha para a pessoa do teu lado e diz assim: vai ficar pior. Vai ficar pior, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que como nos dias de Noé, será o fim dos tempos. A Bíblia diz, vai ficar pior, gente, mas tem de bom ânimo, porque quanto mais próximo chegar do fim, mais sedentas estarão as pessoas, porque veem que o mundo está muito perdido. Eu vi pessoas que não são cristãs, olhando esta cena, e dizendo: não, aí é demais, né? Sabe por quê? Porque vai chegar um ponto dessa face da terra, que as pessoas vão olhar e vai dizer: não, é demais, a gente realmente precisa ter fé em alguma coisa. E eles vão correr buscar essa fé em várias coisas. Mas talvez eles vão encontrar eu e você. Talvez eles vão olhar as nossas famílias, para tentar pegar um referencial de como fazer, aonde buscar essa água da vida. Então, queria convidar agora vocês a olharem lá em Salmos também, mas agora no capítulo 107, no versículo 1, que é onde nós baseamos mais o tema da nossa palavra, em família. Salmos no capítulo 107, o versículo 1 ao 31, diz assim, vou ler aqui com vocês, que essa é a versão, nova versão internacional, tá? Diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Aqui eu queria ressaltar para vocês um ciclo que vai acontecer nesse salmo. Ele começa falando: deem graças ao Senhor, e aí acontece uma outra coisa, que acontece outra coisa, que leva a outra coisa. Vê se vocês conseguem identificar o padrão. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. Pode ir passando. E reuniu de outras terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Eles estavam sem cidade, eles estavam procurando um lugar. Estavam famintos e sedentos, suas vidas iam se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Fechou-se um ciclo, e aí começa outro. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal, e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas
e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Começamos aqui outro ciclo. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles, e aqui começamos outro ciclo, que eles deem graças ao Senhor. Nós começamos dando graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Mas daí o que acontece? Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios. Agora eles se meteram em navios. Pegaram navios e foram para o mar, para negócios na imensidão das águas. E viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram. Eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Nós queremos destacar aqui para vocês estes 4 últimos versículos. Pode voltar um slide ali? Pode voltar um slide no versículo 28, que começa dizendo, na verdade o 27, ele começa dizendo, deem graças ao Senhor. Essa é a primeira parte do ciclo. Nós temos que começar sendo gratos a Deus, porque Ele é leal, Ele é fiel, Ele é o amor, sabe? Mas aqui nós vemos no versículo 28, que depois que acontecem algumas coisas erradas, que nós mesmos acabamos nos perdendo e nos afastando de Deus, como o mundo tem feito, e aí nos resta apenas clamar ao Senhor para sair das situações ruins que nós temos nos metido. Esse é o segundo passo. O primeiro é sempre estar. Deus já mostra qual é o melhor, gente. Sabe, dar graças ao Senhor. Dar graças ao Senhor, né? Que nem o Jefferson estava falando, não é dar graça só para receber de graça tudo, né, Jefferson? Não, porque Ele é a fonte do amor, da lealdade, sabe? Ele é fiel, Ele é justo. Então Deus está olhando por nós, primeira coisa. Mas quando a gente se mete os pés pelas mãos, a gente tem que clamar ao Senhor para sair daquela situação ruim. O versículo 29 diz que Deus vai acalmar a tempestade. Sabe, talvez você não tenha mais dado graças a Deus. Talvez você está num momento de clamar ou está se sentindo apenas perdido no meio de uma tempestade, dentro do seu barco. Mas a Bíblia diz que Ele acalma a tempestade. Deus tem o poder de acalmar a tempestade dos nossos corações. A tempestade da vida que nós estamos levando. Este mundo aí fora está no meio de um vendaval louco. Como um barco no meio de uma tempestade que eles deixam o vento levar eles para onde eles forem, para depois voltarem ao prumo da vida novamente, encontrarem seu caminho, porque a tempestade vai colocá-los ao fundo do mar. E talvez é isso que está a tua vida hoje. Não deixa a vida me levar longe de Deus.
e para onde essa vida está te levando. Mas se você chega no momento de clamar ao Senhor, Ele tem o poder de acalmar a tempestade do teu coração, de acalmar a tempestade da tua mente, a tempestade da tua vida, é nele. E o versículo 30 diz para nos alegrarmos, e Deus nos guiará ao lugar desejado. Se alegre em Deus, se alegre em buscar a Deus, se alegre por pagar o preço que tiver que pagar, para ficar mais perto dele do que perto do mundo, porque perto do mundo a gente já está vendo o resultado. Mas se alegre para buscar a presença de Deus, em oração, em ler a Bíblia, em vir na igreja, em se expor, para você manter o foco, para caminharmos juntos. Por isso nós temos pequenos grupos, apesar de não sermos perfeitos, nem nos pequenos grupos, nosso esforço é para caminharmos juntos. A gente está aqui para acertar junto, mas também a gente vai errar junto, mas que seja junto, nesse barco, remando com Jesus. E o versículo 31, ele continua começando o próximo ciclo, da sequência do capítulo 107, nós vamos dar graças a Deus, por seu amor e as suas maravilhas. Não dê graças a Deus por seu amor, pelas suas maravilhas só no final, não é assim que começa o ciclo. O ciclo começa ao primeiro passo, dando graças a Deus, agradecendo a Deus. Sabe, tua vida talvez não está perfeita, mas hoje você pode dizer: Deus, obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado porque a minha vida pode estar uma desgraça, mas eu estou vivo, quer dizer que eu tenho chance de fazer melhor. E como a gente diz aqui, o primeiro time que Deus colocou você para jogar é a tua família. E agora nós, como família, o que nós temos que fazer? E nós gostaríamos de compartilhar um pouquinho isso. Eu conheci Jesus Cristo, de fato, quando eu tinha 7 anos de idade, porque os meus pais me falaram. A partir de então, eu comecei a ser liberto pela palavra. E os meus pais foram me falando, e os professores da escolinha, onde os seus filhos estão lá hoje, se esforçando com os professores para aprender da palavra. Eu aprendi isso e levei para a minha vida, mas chegou uma fase da minha vida, na adolescência, que eu não morei mais em casa. Eu podia estar fazendo um monte de coisas escondido do meu pai e da minha mãe, pelas costas, mas eles me ensinaram a dar graças ao Senhor e a buscá-lo em primeiro lugar. Então muitas coisas eu não fiz na minha vida porque temor a Deus. Temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, como diz Provérbios. Então eles me ensinaram o temor a Deus, e com isso eu escolhi continuar firme nessa palavra. Chegou um dia onde eu me tornei homem, encontrei a minha esposa e formei a minha família. E como homem, eu continuo tendo as minhas responsabilidades. Como homem do meu lar, eu preciso batalhar para aqueles que são os meus. Sabe, seja lá fora, trabalhando dia a dia, acordando a hora que tiver que acordar, como dizem na labuta, com a mão na enxada, fazendo o melhor que você pode pelos seus. Como homem, esse é o mínimo que eu e você, homem que está aqui, tem que fazer. Esse é o mínimo, não estamos fazendo nada demais, nem precisam nos elogiar por isso, é o mínimo. Nós temos que acordar todos os dias para buscar o pão para o nosso lar, com esforço, com empenho. O mínimo que nós como homens temos que fazer é tentar dar o melhor que a gente pode para nossa esposa, para quem tem, e para quem não tem, se preparar como homem, para o dia que você tiver uma esposa, você poder dar a sua melhor versão para ela, todos os dias. Sabe, eu não sou um cara muito romântico, mas do meu jeito, eu expresso meu amor para minha esposa. Eu sou muito cômico, e aí quando eu tento ser romântico, ela dá risada da minha cara, dona Helena, acredita? Não me leva a sério, aí me desanima. Mas a gente se esforça todos os dias. Também como marido, eu tenho essa preocupação, apesar das minhas falhas, mas coisa boa tem que falar também, de perguntar para minha esposa: como é que você está? Como é que está teu coração? Você está insatisfeita com alguma coisa da minha parte, como seu marido, como homem? Você está insatisfeita com alguma coisa da vida, coisas da casa, rua, roupas, desejos, que talvez eu como homem posso fazer algo por isso, sabe? Eu me preocupo. A nossa casa lá tortinha, eu pergunto: como é que está teu coração com relação a isso? Você está desanimada? Você está feliz? Você está satisfeita? Sabe, nós homens temos que ajudar a guardar o coração das nossas esposas.
é importante, sabe? Muitas vezes a gente olha para elas e elas são muito mais fortes que a gente, não é verdade? Só que é em algumas áreas, porque tem outras áreas que nós somos mais fortes que ela. E por isso Deus nos fez para nos unir, para um ajudar o outro. Não é um maior que o outro. A mulher está da mesma missão que o homem, é por isso que ela está submissa. Falamos semana passada sobre isso. Estamos na mesma missão. Sabe, eu tenho que também cuidar do coração dela, tanto quanto o coração dos filhos. E perguntar como é que eles estão, e querer saber quais são os desejos também deles, mas também saber dizer não para eles. Sabe, a pastora elogiou muito os nossos filhos, e de fato, a gente se esforça, mas é todo dia falando 1000 vezes a mesma coisa. E parece que no outro dia a memória deles é apagada. Tipo no MIB, que ele vem com aquela coisinha, apaga a memória, e no outro dia você tem que repetir de novo. Quem é pai ou mãe sabe disso. Eles esquecem, principalmente os sanguíneos, eles esquecem. O fato é que nós temos que saber dizer muitos nãos para eles, e alguns sims. Por quê? Porque nós fomos colocados diante dessa família para cuidar. Então, sabe, você que é homem que está aqui, peça para o Senhor o que nesse mundo louco Deus colocou para você fazer, porque você é o homem desse barco, e no teu barco você deixou Jesus Cristo no comando, porque só Jesus vai acalmar a tempestade. Sabe, se você ainda não é casado, não tem a namorada, e você é homem que está aqui, deixa Jesus entrar no teu barco. É a primeira coisa. Eu glorifico a Deus pelas bênçãos que eu tenho na minha casa. Eu sou muito grato a Deus. Mas eu sei também o quanto eu plantei desde criança, que graças a Deus meu pai me orientou, meu pai me ensinou a ser homem. E tive outras referências também. Mas eu tenho as minhas falhas. E eu sei quais são as minhas falhas e procuro todos os dias melhorar. Mas isso não apaga o fato das coisas boas que eu já estou fazendo. Então você, homem, olhe para si e fala, não, isso aqui eu estou acertando, também não sou uma desgraça nessa vida como homem. Eu testemunhei uma vez que o nosso carro começou a entrar água, um carro que a gente tinha antes. E aí o primeiro pensamento que veio na minha mente é que desgraça de homem que eu estou sendo para minha família. Um carro que entra água. Eu comecei a glorificar a Deus, porque era um carro pelo menos. Estava velho e descobri que estava com um problema. Eu até estava me lembrando da minha esposa, né, que não ficou muito tempo pingando água, porque logo eu fui lá e meti-lhe um Durepox. E já resolvi o problema provisoriamente, porque para arrumar aquele carro que custava 5 mil, ia gastar 3 mil. Aí eu falei, não, Durepox. Até o próximo. Mas sabe, você olhar para você e falar assim, esse é o melhor que eu posso fazer agora. Eu vou tentar fazer melhor. Eu estou lá na minha casa fazendo um contrapiso. Misericórdia, irmãos. Quem não tem a manha é brincadeira, Gabriel. Você pode chegar para mim e dar risada. Quem lida com isso. Mas eu estou lá fazendo um contrapiso. Eu fiz um jogo da velha de madeira. Pode falar aí, pode falar. Ela, ó. Vai tirar sarro de mim. Já? Em 5 metros quadrados ele fez o jogo da velha de sarrafo. de 6 partes. Então, pedreiros que estão pra aqui tentar não chorem. alinhar tudo e deixar certo. Eles vão lá e botam só uns pedacinhos de cerâmica, assim, né? Vou fazer só uns toquinhos. Não, eu fiz o jogo da velha, que não sou da área ali, né? Mas estou ali quebrando meu galho, fazendo o meu melhor. Sábado eu saí porque ele ia fazer. Não, eu vou fazer hoje 5 metros quadrados. Eu não estou falando de 25, eu estou falando de 5. Aí eu saí e daí eu falei, Senhor, ajuda ele, Senhor, ajuda ele. Mas eu já conheço meu marido. Fomos para Porto Belo. Aí ele mandando vídeos, eu na expectativa, né? Mas eu já sabia, mas na verdade eu na expectativa do progresso. Ele fez um quadradinho do jogo da velha. A tarde inteira. Foi um progresso. Mas estamos lá. Sabe, quando eu olho para aquilo lá, eu fico feliz. Porque agora não dá para eu pagar alguém para fazer aquilo. Então quando eu olho e falo, fui eu que fiz. Eu falo, nossa, estou sendo um baita homem para minha casa. A gente fez um puxadinho lá para poder colocar a área de serviço e tudo. E fui eu que coloquei as tomadas. Claro que eu pedi umas dicas para o nosso irmão William, olhei no YouTube. Tá certo isso aqui? Não vou explodir a casa, não vai pegar fogo em nada. Não, é isso mesmo. Mas quando você olha para as pequenas coisas e você fala aquela orgulha santa, aí você fala, nossa,
que homem que eu estou sendo para minha família. Sabe, eu creio que Deus hoje, Ele quer dizer para você, homem que está aqui, sabe? Deixa Jesus entrar no teu barco. E o resto é só remar, meu irmão. Vai remando aqui, ó, uma remada de cada vez. Às vezes está doendo, mas não para de remar. Não para de remar, porque a nossa família precisa da gente. A nossa família. Mas também existem outras pessoas que Deus vai colocar aí ao teu redor, onde você vai parecer tipo um pai espiritual daquelas pessoas e vai cuidar deles. E nós precisamos, continuar remando, mas primeiro deixar Jesus no barco. Isso é um pouquinho do meu testemunho, da minha caminhada. Eu gostaria que você, como homem, meditasse nessa noite, né? Aonde você quer chegar com a tua família, nesse barco que você deixou ou não Jesus entrar. Sabe, o versículo fala que Deus vai acalmar a tempestade e nós vamos chegar num lugar, no porto tão almejado. Qual é o porto, homem, que você quer levar a tua família? Um porto seguro? Um porto próspero? Então deixa Jesus entrar no teu barco, glorifique a Deus, clame ao Senhor e vamos juntos nessa caminhada. Sabe, nesse segundo semestre a gente quer caminhar mais ainda perto dos homens. Chega mais, chega perto, sabe, vamos nos pequenos grupos, vamos tomar café juntos? Vamos, a gente quer fazer isso, mas venha, porque nós queremos agradar a Deus. Mas também, minha parceira, teve um momento que Jesus também chegou na vida dela. Amém. Como a maior parte da igreja já conhece, né, um pouquinho da minha história, eu me converti aos 16 anos, diferente do pastor, porque Deus, Ele faz coisas diferentes na vida de pessoas diferentes, né? Todos nós aqui somos diferentes. Conheci Jesus aos 16 anos, venho de uma família cristã não praticante, então conheci a fé de ouvir falar, mas não de ter uma experiência pessoal. Então eu começo, né, a buscar a Deus aos 16 anos, sozinha, e tenho um encontro com Deus, né, como eu sempre testemunho aqui. E eu nunca tinha sonhado em casar na igreja, nunca tinha sonhado assim com casamento, até porque quando eu conheci o meu marido eu tinha apenas 16 anos, né, eu era uma adolescente. E Deus me surpreendeu, né, a partir do momento que eu entrego minha vida a Jesus, que eu começo a ter uma vida com Jesus, realmente, que eu decido entregar os meus dias para o Senhor me surpreende, né? E o Senhor falou claramente para mim que Ele tinha uma família abençoada. Sabe, o Senhor, Ele chamou, quando Ele chamou o homem e a mulher, né? Ele colocou os dois juntos lá no Jardim do Éden, como o pastor compartilhou, né? Foi para que houvesse uma parceria. Não o casamento não é um lugar de disputa, mas é um lugar de parceria, é um lugar de complemento, né? Onde um complementa o outro. E nós nos casamos, né? Logo no começo da minha caminhada com Jesus, menos de um ano de caminhada com Jesus, nós nos casamos e a gente começou essa parceria, sabe? E nesses quase 20 anos de casamento, nós temos aprendido muito a andar com o Senhor. Nós temos aprendido muito como casal, porque primeiro nós temos que investir nessa base que é o casamento, né? O pastor falou aqui sobre a parte do homem, mas nós, mulheres, temos um papel essencial e importantíssimo dentro da nossa casa. E desde que eu me converti, Deus tem falado muito ao meu coração. Sabe, eu vejo assim que tem muitas mulheres que elas relutam com esse papel que Deus colocou sobre elas, né? Deus nos colocou sob uma missão. Lá no jardim, né? Deus colocou a mulher sob a missão do homem, né? Caminhar sob uma missão não é caminhar sendo menos, né? Mas é caminhar sobre uma proteção. E nós vivemos em um tempo onde as mulheres, elas gostam muito de ser protagonistas, né? Levantam tantas bandeiras e se colocam em lugares que muitas vezes são peso para a vida delas, né? Elas estão em lugares onde o fardo é tão grande que elas não conseguem exercer o seu papel como deveria. E daí vem as cobranças, e aí vem a dor no coração, e aí vem a angústia, muitas vezes as doenças, né? Onde nós vivemos no tempo onde nunca se houve tantas doenças emocionais, né? E a mulher faz parte disso. Mas eu e você, como mulheres cristãs, como mulheres chamadas por Deus, né? Eu fui chamada por Deus, eu tive um encontro com Jesus aos 16 anos. Mas e você? Quando que foi o seu encontro com Jesus, mulher? Quando que você teve um encontro com Jesus? Quando que você falou para Jesus, Jesus, entra no meu barco, como o pastor falou? Sabe, quando Jesus está no barco, não quer dizer que não vai ter tempestades.
Se a gente olha para a palavra, a gente vê naquela passagem onde Pedro, né, está lá e os discípulos estão lá e de repente a tempestade é tão severa que parece que vai afundar aquele barco e de repente vem Jesus andando sobre as águas. Jesus não priva eles daquela tempestade, mas Jesus acalma a tempestade. Né? Então nós como família a gente tem vivido muito isso, tem experimentado, né, de momentos onde a gente vê que a água começa a bater no barco, né, pastor? Que começa a vir dificuldades, mas nós temos andado de mãos dadas. Nós temos olhado para nós e reconhecido qual é o nosso papel dentro de casa. Sabe, eu como esposa, né, falando da minha parte, eu tenho sentido muito desejo de orar pela minha família, de batalhar pela minha família. Sabe, mulheres, esse é o teu chamado como mulher. Menina, você também, se você está aqui, você é uma jovem, Deus te chamou para orar. Sabe, Deus te chamou para ser uma intercessora da sua família, né? Se você ainda não é casada, dos seus pais, dos seus irmãos. Sabe, a mulher, ela tem o poder de transformar o ambiente. Vários versículos da Bíblia falam do poder da mulher. Provérbios fala muito bem dessa mulher, que a mulher sabe edificar o lar e a tola destrói com as suas próprias mãos, que é melhor estar numa casa com goteira do que com uma mulher briguenta. Nossa, a Bíblia fala muito. Sabe, o homem, Deus deu a força para o homem. Por isso que quando nós temos excesso de peso em nós, a nossa tendência é ficar doente. Mas o homem tem uma estrutura mais forte para segurar. Por isso que a gente está sob uma missão. Mas Deus nos deu algumas coisas que é força dentro de nós. Sabe, a primeira coisa, como o pastor falou, nós precisamos chamar Jesus para o nosso barco. Talvez você está aqui e você diz, pastora, mas eu já chamei Jesus para o meu barco faz bastante tempo. Querido, se Jesus está no seu barco, ainda que venham as tempestades, essa tempestade não vai afundar o teu barco, porque Jesus está lá dentro. Sabe, há tempos e tempos, e nós temos visto isso como família. Nós temos experimentado, nós trabalhamos 14 anos com adolescentes em Porto Belo, como vocês sabem. Nós trabalhamos com crianças, nós trabalhamos com jovens. Nós já passamos por todas as faixas etárias da igreja, e agora estamos, né, como pastores da igreja. E a gente pôde ver em cada faixa etária, em cada fase que a gente passou, a gente pôde ver como o inimigo investe. E como nós, como pais, temos que aprender a pagar o preço. Como nós temos que aprender a pagar o preço pelos nossos filhos. Como que nós temos mulheres falando para vocês, como nós temos que aprender a pagar o preço pelos nossos maridos. Como nós temos que orar, como que nós temos que jejuar. Quantas vezes nós temos que fechar a nossa boca. Não sei se você é igual a mim, mas a gente fala bastante, né? A gente fala e gosta de falar, não é mesmo? E eles gostam mais de ouvir, né? E a gente mais de falar. Mas quantas vezes o Senhor nos chama a calar? Quantas vezes com a nossa boca a gente tem o poder de abençoar e a gente amaldiçoa com as nossas palavras? Sabe, quando a gente vê uma cena como a gente viu ali, que o pastor falou, né? De Paris ali. E a gente vê, né? Um discurso de uma inclusão. Isso não é um discurso de uma inclusão. Isso é uma agenda do inferno. E que às vezes a gente olha e acha que é algo aqui da nossa cidade, do Brasil. Mas quando você vê uma cena dessa, mas eles estavam apenas representando obras de arte. Sim, e por que não colocaram, né? Pessoas héteros, homens, mulheres. Por que essas pessoas tinham que estar vestidas dentro daquele padrão? Não estamos falando aqui sobre rejeitar as pessoas, sobre não aceitar as pessoas. Não, pelo contrário. Jesus veio para todos, nós temos que amar todos. Mas nós estamos falando de um movimento onde quer tirar todos os valores, onde quer derrubar as famílias, esses movimentos ativistas. Sabe, nós vemos em todas as áreas, como o pastor falou, na área da moda, na área do esporte. Eu não sei se você sabe, queridos, mas, por exemplo, esses movimentos dentro da moda, que quer unificar a roupa de homem e de mulher. Hoje a gente olha muitas vezes, eu não estou aqui condenando a roupa de ninguém, cada um vai prestar contas de si. Mas muitas vezes a gente vê homens parecidos com mulheres. Muitas vezes a gente olha e não sabe mais o que é homem, o que é mulher.
E eu não estou falando aqui de preconceito, não. Mas eu não sei se você sabe, uma criança até 5 anos de idade, ela identifica se é um homem ou uma mulher pela roupa. Você sabia? Uma criança pequenininha, ela olha e é pela roupa que ela identifica se é menino ou menina. Se está de saia, é uma menina. Se está de calça, é um menino. Deixa eu dizer para você, toda essa agenda do inferno não é contra mim e contra você. É contra aqueles que estão lá nas escolinhas. Aqueles pequenininhos que estão lá. Não é contra nós. É por isso que o diabo ataca tanto as famílias. Porque uma igreja forte é feita de famílias fortes. Uma sociedade forte é feita de famílias fortes. É por isso que nós precisamos cuidar bem da nossa família, vigiar. Sabe, eu não estou falando que você não vai errar, não. Mas cada um de nós tem um papel fundamental dentro da nossa família. E nós, como pais, temos esse papel de instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. De dizer não. Vão ser muito mais nãos do que sim. Mas muito mais. Eu percebi que em todas as fases, especialmente na adolescência, nós vamos ser os pais chatos mesmo. E que nós vamos repetir a frase que os nossos pais talvez um dia disseram. Vocês só vão entender o dia que vocês forem pais. Então nós, mulheres, temos esse poder de orar pela nossa família, de interceder por ela, sabe, de jejuar, de levar, né, os nossos filhos no caminho, de dizer não. Muitas vezes o pai não vai estar dentro de casa e vai ser a mãe que vai dizer não. Sabe, não acoberte as coisas erradas que os seus filhos fazem, mas leva para o seu marido, ora junto. Tudo que os nossos filhos fizeram até hoje, tudo, eu nunca escondi nada, pelo contrário, sempre levei para ele. E a gente junto, ora junto, se precisa, corrige junto, chama atenção junto. Por quê? Porque é uma parceria. E nós temos visto alguns frutos, né, na vida dos nossos filhos. Como eu falei antes, nossa família não é perfeita, né, não estamos aqui como uma família de comercial, aquela de margarina. Mas nós somos uma família que nós temos pagado o preço. Os nossos filhos têm pago o preço junto conosco, né, têm renunciado de muitas coisas. Eles ouvem muitos nãos lá em casa. E eles têm começado a ter as próprias experiências deles com Deus. Confesso para vocês que tenho visto nos últimos tempos muito mais do que eu já orei ou pensei, eu imaginei lá em casa. Muito mais manifestação de Deus na vida deles do que eu pudesse imaginar que Deus faria na vida deles. Mas eu gostaria de deixar eles compartilharem um pouquinho com vocês, né? Um pouquinho das experiências deles. Então o Cauã vai falar primeiro, depois a Júlia, depois a Luiz. Amém. Queria compartilhar nessa noite para você um pouco do que eu vivi num evento que a gente teve para adolescentes no ano passado. E para mim, na minha vida, foi um divisor de águas. Antes de a gente ir para esse evento de adolescentes, eu nasci num lar cristão, nasci num berço cristão, mas eu sempre vivi sendo um cristão de fachada. Eu sempre obedeci meus pais, sempre fui na igreja, sempre ajudei, mas nunca me senti tão próximo do Espírito Santo. E depois do congresso, depois do evento que a gente teve, para mim foi assim uma mudança de vida. Lá o Espírito Santo me mostrou o que é ser um cristão. Ele me mostrou que ser um cristão não é vir aqui na igreja e adorar a Deus, é ter uma vida de adoração. E depois que eu percebi a importância de o quão a gente precisa buscar mais de Deus, a minha vida tem se transformado. Eu percebo que a partir de um plantio que meus pais fizeram sobre a minha vida, hoje eu colho isso. Tantas atitudes que eu queria ter, tantas coisas que eu queria fazer, e muitas vezes naqueles momentos o não deles parecia errado, hoje eu percebo que aquele não salvou atitudes de pecado na minha vida. E graças aos meus pais e a eles estarem conectados com Deus, eu já tive muitas coisas que eu não pude fazer. E hoje eu colho disso. E uma das áreas que eu tenho colhido muito é na leitura. Para quem me conhece desde pequeno sabe, eu sempre fui mais de esportes, nunca gostei de ler, nunca gostei de estudar. Mas após esse evento que a gente teve de um encontro com Deus, Deus tem me transformado nessa área. Eu nunca dei importância devida para a leitura bíblica, para ler outros livros, para estudar.
Mas após eu me encontrar com Jesus, Jesus tem me mostrado a importância de a gente se expor à leitura bíblica, a outros livros, e o quão isso vai nos mudar. Lá no Salmo 119, 105, ele fala que lâmpada para os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Quando a gente se expõe à palavra, a gente tem um caminho claro. Deus mostra para nós como a gente deve viver. E depois que eu comecei a me expor com a palavra, depois que eu comecei a me expor com a Bíblia, Deus tem me mostrado o quão bom é ser cristão, o quão bom é ser um verdadeiro adorador. E depois que eu comecei a ler, eu comecei a ganhar conhecimento, eu comecei a ter mais claro o que é certo e o que é errado, comecei a entender os nãos que os meus pais têm colocado na minha vida. E quando a gente se expõe mais, Deus vai mandando mais para a gente, vai mandando mais fome, vai mandando mais sede. E outra área que também eu tinha dificuldade era o jejum. Muitos cristãos hoje, o que eu estou te dizendo não é o que eu acho, é estatística. Muitos cristãos hoje não fazem o jejum. A Bíblia, ela não fala que você é obrigado a fazer, mas a Bíblia fala que todo cristão devia fazer. Porque quando a gente jejua, a gente está entregando algo para Deus. Quando a gente jejua, a gente está se humilhando para Deus. E eu comecei a jejuar. A partir de um pastor muito usado por Deus, o pastor Luciano Subirá, eu comecei a ver as palavras dele sobre isso e comecei a me inspirar. Li um livro sobre o jejum dele, a cultura do jejum. Eu percebi quão é importante a gente buscar a maneira do jejum. Porque no jejum a gente se humilha, a gente entrega para Deus algo. E quando a gente jejua, a gente busca mais de Deus, a gente sente mais fome física e fome espiritual. E outra área que eu tenho sentido muita necessidade, recentemente agora, eu comecei a orar mais e eu percebo que não adianta eu apenas ler. Ultimamente eu tenho lido muitos e muitos livros, tenho me exposto muita palavra, mas nada muda o relacionamento com Deus. Nada é comparado com oração com Deus. Quando a gente ora, a gente está se relacionando. Quando a gente ora, a gente se relaciona com o Espírito Santo. A Bíblia é clara que Moisés teve um relacionamento com Deus no Monte Sinai. Os 12 discípulos tiveram um relacionamento com Jesus. E o nosso relacionamento é com o Espírito Santo. Quando Jesus vai para o céu, ele deixa bem claro que estou deixando com vocês o meu Espírito. E o nome dele é Espírito Santo. Eu tenho lido um livro sobre o Bom Dia Espírito Santo, que fala sobre a importância de a gente se relacionar com o Espírito Santo. Quando a gente busca conversar com o Espírito Santo todos os dias, a gente está se relacionando com o Pai, a gente está recebendo do Pai. E por meio da oração que eu me relaciono com isso. Por meio da oração que eu recebo mais de Deus, que eu vejo o que eu estou fazendo de errado, que eu peço perdão, que eu peço o que eu posso melhorar. Então, por meio dessas 3 fases na minha vida, isso tem me transformado. E eu percebo o investimento que meus pais fizeram na minha vida e hoje eu agradeço principalmente a Deus por isso, mas a vida deles. Tantas coisas que eles plantaram, tantas coisas que eles disseram não na minha vida, hoje eu recebo disso, hoje eu colho disso. Tantas coisas que eu já podia ter entregado mais cedo, mas hoje eu estou guardando para mim. Então, graças a Deus, por meio de vocês, pais, vocês precisam buscar isso nos seus filhos. Vocês muitas vezes vão precisar dizer não, para que no futuro eles escolham e agradeçam isso a vocês. Então, por meio dessas 3 fases do jejum, da oração e da leitura bíblica e outros livros, eu percebo como a minha vida, como cristão tem mudado. Quanto mais a gente busca, mais a gente recebe. Às vezes a gente vai olhar para outras pessoas no Instagram, como Luciano Subirá, Israel Subirá, Theo Hayashi, tantas pessoas assim, influentes, e a gente pode ver que eles carregam uma presença diferente. Óbvio que Deus coloca unção sobre a vida deles, eles têm um propósito diferente nessa área de ser mais conhecido, mas há uma coisa que nada muda entre eles: a busca. E é isso que eu tenho entendido, é isso que Deus tem colocado no meu coração. Quanto a gente como cristão precisa se posicionar e buscar mais de Deus. Quando a gente busca, a gente recebe mais a presença de Deus, a gente recebe mais o poder dele. Então é por meio disso, por meio de um despertar no congresso de adolescentes, que muitas vezes parece algo bobo, eu tenho percebido como eu preciso buscar mais de Deus, quando eu preciso mais expor a Bíblia, o jejum, a oração. E por meio desses 3 pontos, a minha vida tem mudado, o meu relacionamento com a minha família tem mudado, as minhas atitudes, as minhas conversas têm mudado. Nos dias de hoje, a gente às vezes fala mais de Bíblia, a gente fala mais de contexto bíblico do que de outras coisas. Então, quando a gente busca, Deus manda para a gente tudo que a gente precisa. E quanto mais você buscar, mais você vai receber do Pai. Amém? Boa noite, igreja. Meu nome é Júlia, para quem não me conhece. E eu fui no mesmo congresso que o Cauã. Então, antes de eu começar a falar tudo, eu quero só grifar a importância de vocês enviarem os filhos de vocês quando a igreja anuncia um retiro, um congresso. Porque, claro que o seu filho ele pode ter
um relacionamento, um encontro com Deus no quarto dele. Mas esse tipo de encontro faz isso aflorar, sabe? E às vezes, se já não tinha antes, começa lá e pode ir para o resto da vida. Então, é muito importante os seus filhos irem e participarem desse tipo de evento. Então, eu fui no Congresso de Adolescentes ano passado, em novembro, que o Cauã também foi, e lá foi sobrenatural, Deus fez um avivamento. Nós, adolescentes que voltamos de lá, a gente testemunhou aqui num domingo do que a gente viveu lá. Mas o que eu queria contar para vocês hoje foi do meu pós-congresso, o que aconteceu depois de ter acontecido um relacionamento com Jesus, né? Na hora, assim, é tudo muito... Você não sabe mais o que sentir, como que você vai viver a sua vida depois daquilo, né? Que te dá um chacoalhão quando Jesus fala, assim, tipo, cara a cara, assim, com você. E, pra mim, o meu temperamento é fleumática, eu sou fleumática. E, pra quem não sabe, os fleumáticos, eles são mais... A tendência deles é ser mais introvertido. Então, eu gosto de ficar quieta na minha. Esse é meu natural. Mas pelos meus pais terem me trabalhado, sempre me colocar para fazer as coisas, dançar no play, fazer as coisas, eu aflorei isso. E hoje, quem me conhece de perto sabe que eu falo assim bastante, né? E consigo fazer as coisas. E a vergonha não me prende. Mas antes do congresso, Jesus tinha colocado um desejo no meu coração há muitos, muitos anos. E eu não sei se eu vi de um lugar ou se Jesus já tinha deixado ali, mas que era abrir um pequeno grupo na minha escola, um hub, que a gente tem aqui nas casas, né? Que daí a gente vai nas casas e conversa sobre o que a gente falou no culto. E eu tenho muitos amigos na minha escola e eu mudei de escola recentemente, então foi mais difícil ainda. Porque eu estava numa escola que eu estava 10 anos estudando lá, então eu tinha intimidade com todo mundo, seria mais fácil. Mas eu não tinha me abrido ainda. Então, depois do congresso, Jesus falou claramente lá para mim que eu tinha que abrir o meu hub. E a gente voltou do domingo do congresso e na segunda-feira eu já tinha decidido aquilo para mim e eu comecei a falar para as minhas amigas, vamos fazer um piquenique lá fora e ler um versículo. E assim foi espalhando e eu convidei 2 amigas e foram 10. E ali eu entendi como quando eu dei liberdade para o Espírito Santo agir em mim, ele me fez agir na vida das pessoas. Então, essa questão de vergonha é como se fosse uma corrente que às vezes te prende de fazer o que Deus tem para a sua vida. Então, que você possa incentivar também. Porque também não foi só, claro que foi Deus na minha vida, mas também foi incentivo dos meus pais de, não, vai, faz isso, eu te ajudo, você quer ajuda como montar uma palavra? Então, vocês têm que ser essa pessoa que vai estar ali disposta a ajudar os seus filhos. Então, eu abri o meu hub e, que nem eu falei para elas lá, no meu primeiro hub eu falei que é como se o mundo inteiro estivesse doente e eu tivesse a cura comigo. E eu ia querer salvar e ajudar minhas amigas. Então, por isso que a gente estava tendo aquele momento. E eu contei para elas várias experiências. E até hoje a gente faz uma vez por semana. Aí agora eu abri para meninos e meninas. E teve um dia que eu estava compartilhando com alguns irmãos aqui, que foram mais ou menos umas 20 pessoas. E até a minha coordenadora, que está aqui, ela foi também. E eu olhava assim, eu em pé, porque se eu ficasse sentada, quem estava atrás não via. Tinha um paninho assim pra gente sentar, e tipo, não tinha nem metade do pessoal no paninho. O paninho não deu pra nada. E daí eu levantei assim, eu falando, e todas aquelas pessoas ouvindo. E eu via, e eu me senti como se fosse numa parte, não sei se vocês assistem The Chosen, que é uma série sobre Jesus, que tem uma parte que tá Jesus falando pro povo, e aí tem vários outros discípulos assim, e eles têm que gritar pro outro povo que está atrás, porque eles não conseguem ouvir de tanta gente. Eu sei que só foram 20 pessoas, mas para mim que comecei compartilhando com 2, e já chegar naquele momento com 20, eu vi como Deus me usou e porque eu deixei Ele me usar. Então, que a gente possa ser assim, deixar Deus usar a gente e vocês possam ser essas pessoas que vão incentivar os filhos de vocês quando Deus falar no coração deles. Amém. Então, eu sou Louise, todo mundo me chama de Lolo, eu tenho 13 anos e o meu testemunho é mais para a área da leitura bíblica. Eu fui no congresso, foi uma experiência muito legal, eu vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, tipo, eu só vi em vídeo e eu não acreditava muito. E antes do congresso, eu li a Bíblia, só que eu tinha uma leve preguiça. Eu continuo, na verdade, não gostando de ler.
Só que a Bíblia tem que dar prioridade, né? Eu leio hoje em dia bastante, mas antes do congresso eu lia um capítulo, e se eu não tivesse preguiça, eu lia 2. E eu entendo quando a pessoa começa a ler a Bíblia, ela vai começando com 1, com 2, e depois, quanto mais ela for lendo, ela vai aumentando. Mas eu cresci em família cristã, então eu leio a Bíblia desde pequena. Então aquilo não era normal para a minha idade. E depois do congresso, Deus falou muito comigo sobre a Bíblia, né? Que eu tinha que quebrar barreiras na minha vida, que eu não gostava de ler, e a Bíblia era algo que eu precisava, é uma necessidade na minha vida. E depois do congresso eu comecei a ler, aí eu comecei a ler 3, depois 4 e 5. Hoje em dia eu leio em média de 6, 5 capítulos. E também o devocional, que é muito importante. Porque a minha leitura bíblica era basicamente abrir a Bíblia e ler um capítulo ou 2. Hoje em dia, isso é muito importante. Não sei, acho que todo mundo que lê a Bíblia sabe, né? Que antes da gente ler a Bíblia, a gente tem que pedir entendimento para Deus. Porque não adianta a gente só abrir a Bíblia e ler aquilo. A gente tem que levar para a nossa vida prática. E aí, hoje em dia, eu peço entendimento, peço sabedoria para que eu possa levar para minha vida tudo que eu posso estar lendo. Depois que eu leio esses 6, 5 capítulos, eu agradeço a Deus, agradeço pelo meu dia. É muito importante também a oração, porque a gente não pode só ler orar quando a gente vai dormir. Tipo, ai Deus, obrigada por esse dia, muito obrigada por tudo, amém. Ou também, às vezes, só fazer oração para pedir coisas. Tipo, Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor, eu queria muito um iPhone, se você puder me dar. Então, a gente tem que estar lendo para, às vezes, pedir, mas também, a maioria das vezes, agradecer, né? Porque Deus faz muitas coisas na nossa vida. E depois do congresso, eu percebo que Deus me abençoou muito. Eu também, antes do congresso, eu adorava nas músicas, né, do louvor. Só que, tipo assim, eu só batia palma, porque todo mundo batia, e eu cantava as músicas, mas eu percebi que eu não cantava de todo o coração. Eu cantava por cantar. Então, a gente tem que estar sempre procurando Deus mais profundo que a gente puder. Porque Ele é nosso Pai, Ele é a nossa vida. A Bíblia é o manual da vida. A gente tem que estar sempre lendo e se expondo. Então, é isso. Amém, glória a Deus. Eu queria encerrar compartilhando aqui 2 passagens bíblicas, e aí nós vamos orar. Você vai orar pela sua família, e pode colocar aqui na tela Jeremias 6,16, e a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, ou umas versões dizem, ponde-vos no caminho e vede, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas aqui, olha a escolha deles aqui, ó. Mas vocês disseram, não seguiremos. Então Deus está querendo sempre ajudar a gente, mas muitas vezes a gente diz, não vou te seguir. Não, Jesus, tu não vai entrar no meu barco. Aqui é o profeta Jeremias falando, mas antes dele Isaías falou. E aí a Bíblia diz, pode passar o próximo, lá em Isaías, o capítulo 58, 11 e 12. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Pode passar. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros ou reparador de brechas, restaurador de ruas e moradias. Você já pensou que todo o seu esforço para deixar Jesus entrar no teu barco e dizer, Jesus, eu quero pagar o preço que for, eu enfrento qualquer tempestade porque eu sei que tu estás comigo, eu sei que tu estás no meu barco, e se você prevalecer, sabe, Deus vai te usar para ajudar a reconstruir vidas. Sabe, eu estou aqui com a minha família e nós não somos perfeitos, e eu e minha esposa sabemos a luta diária para plantar, para regar, para colher, e também para chegar e tirar aqueles matos que crescem no meio das flores que nós plantamos, e estar cobrindo, mas é uma parceria
Talvez você não tenha ainda uma parceira para te ajudar, mas Deus coloca pessoas na tua vida para te ajudar. Por isso nós nos esforçamos nos pequenos grupos, que também é cheio de pessoas nada perfeitas, mas dispostas a abrir os seus lares, sabe, para compartilhar uma palavra, para estar ali orando junto, nem que seja apenas chorando junto, mas orando uns pelos outros, se fortalecendo na fé, vendo que outras pessoas também estão na mesma direção. Amém. O nosso Deus, ele é um Deus geracional. Ele é um Deus onde ele quer trabalhar nos pais, nos filhos, né? E a bênção dele vai até a 1000ª geração. E a maldição até a 4ª geração. Sabe, talvez você olhe para a sua família nessa noite e você pensa, nossa, os meus filhos estão tão longe da palavra. Ou meu marido, ou a minha esposa, ou os meus pais. Eu não sei qual é a sua realidade. Como nós testemunhamos aqui no começo, o pastor vem de uma realidade mais de um berço cristão, né? Onde os pais dele ensinaram. Eu não. Eu vim de uma família onde não tinha essa realidade, mas fui encontrada por Jesus e juntos nós formamos a nossa família. E hoje os nossos filhos vivem outra realidade, né? Eu comecei a buscar a Jesus com 16 anos, né? O meu filho com 16 anos já compartilhava a palavra, né? Em pequeno grupo, já compartilhou a palavra, né? A minha filha com 15 já compartilhou, com 13 já compartilhou a palavra. Ou seja, Deus, ele tem uma bênção. Deus, ele vai sempre fazer algo novo em cada geração. Vai ser sempre melhor se nós estivermos debaixo da bênção. Mas eu até estava conversando com uma pessoa semana passada, mas o inimigo também, ele trabalha. Sabe, se a nossa família estiver debaixo de uma maldição, vai ser sempre pior. A próxima geração vai ser sempre pior. Por isso que você diz, nossa, lá parece que com os avós era assim, com os pais foi assim, agora com os netos parece que está pior a situação. Sim, porque o Satanás, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Porque ele já sabe qual é o fim dele. Mas Deus tem nos levantado como famílias. E famílias para serem fortes. Famílias que fazem a diferença. Mas hoje, se você está aqui, nós fizemos esse momento tão simples, né? Foi mais um compartilhar do que uma palavra em si. E Deus deu essa direção para o pastor. É porque Deus quer falar algo com você. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem algo específico para você, ainda que você não tenha uma família ainda. Você ainda não formou a sua família, mas faz parte de uma família. Como o pastor disse, nós não somos perfeitos. Buscamos em Deus a cada dia melhorar em tantas áreas. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. E o que sementes nós temos plantado. Sabe, se você sonha ter um casamento diante de Deus, ter filhos diante de Deus, comece fazendo escolhas hoje. Comece mudando algumas coisas hoje. Comece dizendo não para algumas coisas hoje. Sabe, Deus tem levantado um povo sobre a terra. E você faz parte desse povo. Se você está aqui é porque você faz parte. Você faz parte de um povo vencedor. Nós temos a nossa vitória garantida em Jesus. Ainda que nós passamos por algumas dificuldades na nossa vida. Ainda que a tempestade venha bater no nosso barco. Mas qual é a disposição do nosso coração hoje? Qual é a disposição do nosso coração hoje? Será que nós estamos passando pela vida de uma forma onde deixa a vida me levar? Será que o nosso barco ele tem andado conforme o vento leva? Ou conforme a direção de Deus? Seja intencional quando você vai orar na sua casa. Seja intencional quando Deus te toca para fazer um jejum. Seja intencional com aquilo que os seus filhos estão vendo. Seja intencional quando você vê a sua esposa que está precisando de atenção e talvez você ache que casou comigo, agora é a vida inteira. Ou você, esposa, que talvez ache que o seu marido tem que te aturar, porque casou com você é mais barato continuar com você do que pagar pensão para 3 filhos. Seja intencional. Seja intencional, porque Deus nos chama a ser intencionais. Tudo aquilo que a gente fizer ou deixar de fazer, nós vamos prestar contas diante de Deus. Você vai prestar conta dos seus filhos, do seu casamento, dos seus bens, de tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Um dia você vai estar diante do Senhor e eu estarei também diante do Senhor e nós prestaremos contas. Então nós queremos convidar você, se você pudesse colocar de pé,
ao lado da sua família. Se sua família não estiver aqui, se estiver com a sogra, o marido, a mulher, fiquem próximos uns dos outros, para vocês orarem uns pelos outros. Se você não está aqui com a sua família, você é o único representante, então agora você vai trazer à sua mente as pessoas que são da tua família, pai, mãe, cônjuge, quem for. Mas agora, onde você está, se conecte com a sua família e vocês vão orar uns pelos outros, sabe? Coloca as mãos, abraça aí a família e orem uns pelos outros. Então esse momento final é para você orar. Se está, por exemplo, o casal, começa ali o homem orando, sabe? Agradecendo a Deus por essa esposa que decidiu casar com ele. E depois dá um tempo, deixa a mulher também, alguns poucos minutinhos, gente. É um exercício. Dê aí 1, 2 minutinhos para a pessoa orar por você, depois você ora por ela. E se você está sozinho, lembra da tua família. E vamos orar e nos colocar na presença de Deus. E no final nós oramos todos juntos então. Vamos orar? Dê um gostinho de continuar. E você pode fazer isso na tua casa, reúne a família para almoçar à noite, né? Faz um cafezinho. Aí que Deus possa estar inspirando você nesta noite. Sabe, semana passada eu senti muito forte que Deus, Ele quer nos levar a um novo tempo, mas nesse novo tempo exigem atitudes novas. Então que você possa buscar no Senhor, que atitudes novas você precisa fazer, ter, para poder acessar um novo tempo na tua vida, na tua caminhada. Vamos agradecer? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite, de compartilharmos vida também com a Tua palavra, Senhor, aqui, Senhor. Sabendo que em família, o Senhor nos colocou, numa família de sangue, ou numa família, Senhor, espiritual, numa família onde nós nos reunimos e somos irmãos através da nossa fé, como nós estamos aqui, uma família em Cristo, Pai. Nós te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos também que o Senhor venha abençoar cada irmã que está aqui, Senhor, representando seus familiares, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles possam deixar Jesus entrar no seu barco, para que Ele possa guiar, Senhor, a um porto seguro, a um lugar que nós tanto almejamos, Pai, na Tua presença. Em nome de Jesus, leva os nossos irmãos aqui, Senhor, em paz para os seus lares, cheios da Tua presença, abençoando, Senhor, o dia de trabalho deles, a semana de trabalho deles, até que nós possamos nos encontrar de novo, Senhor, para compartilharmos vida, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus.
Amém. Você pode levantar suas mãos para alguém aí do seu lado e diga para ela assim: que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e para sempre. Deus te abençoe. Vai na bênção, queridos. Não saia daqui sem cumprimentar pelo menos 5 pessoas.